Oi, gente, Roberto Hirubíscaro aqui. Eu percebo que em várias produções documentais e ficcionais acaba pintando-se um passado que era lotado de preconceitos, e eu concordo, né, contra AIDS, homossexualidade, mas ao não falar que hoje, século XXI, estou gravando em 2023, vários desses preconceitos perduram, dá a entender que não existem mais, né? Quando na verdade a gente sabe que existe ainda, por isso que eles são tema de documentários e por isso que ainda é tema de série essas coisas. Tá? E a pandemia do coronavírus, por exemplo, mostrou que teve casa apedrejada, pessoas ostracizadas, aqueles discursos de quem merecia ter o coronavírus, quem merecia morrer ou não. Então a gente vê que a situação antigamente era pior, sim, só que hoje não é um paraíso, tá? Eu gostaria de ter feito esse comentário antes de falar mais especificamente sobre o excelente documentário Freddie Mercury, The Last Act, o último ato, parece que chama em português, que tem lá na Star Plus, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Faz todo sentido no documentário eles denunciarem o preconceito que havia contra a AIDS e a homossexualidade, né? Porque o Freddie Mercury, eu me lembro disso, ele foi detonado, né? A imprensa falou o que quis e o que não quis, sobre o fato dele ser gay, sobre o fato dele ter morrido em complicação do vírus da AIDS e tal, até que os amigos dele começaram a defendê-lo, os amigos de banda, pelo menos dois, né? Um deles lá, nem aparece no documentário. E depois, em 92, fizeram aquele mega show que reuniu, na época, gente do calibre do Axl Rose e Elton John, aliás, um barato ver as divas, Axl e Elton se digladiando sem que o Axl desse a menor moral para o Elton John. Lisa Stansfield, George Michael, David Bowie, quando eles fizeram aquele mega concerto em Wembley. Tá? Então tudo isso é muito, muito legal, esse documentário. Só que a coisa que eu mais gostei, na verdade, e é cheio de entrevistas, né? Com o pessoal do The Who e tudo mais. Só que o que eu mais gostei foi o seguinte: eles também deram espaço para contar as histórias e depoimentos de outras pessoas, de outras vítimas da AIDS. Às vezes até pessoas que não puderam morrer entre seus entes queridos. O Freddie Mercury morreu, claro, foi horrível, dói no coração ver os últimos meses, né, da dor física que ele tinha e tal, mas ele ainda conseguiu morrer junto com pessoas que ele gostava. Muitas dessas pessoas que morreram de AIDS morriam sozinhas, né, ostracizadas mesmo, simplesmente desapareciam. Aí quando a história do Freddie Mercury é colocada ao lado de outros homens que pereceram dessa doença, a gente percebe que, embora um ícone e um semideus do rock, ele era um homem passível dos mesmos preconceitos. Claro que com ele podia atingir de forma diferente, mas atingia, porque ele era um ser humano, tinha uma carreira, enfim, ele tinha os sentimentos dele, como qualquer um de nós tem, né? Numa época em que isso era muito mais vilipendiado do que hoje em dia, em certos estratos sociais e em certos países. Tá? Então achei legal eles darem voz para outros homens anônimos, vamos dizer assim, né? Então colocando que a história de Freddie Mercury ele pode ter sido um único no sentido de um grande vocalista, um herói do rock, um em 1 milhão em termos de talento, extensão vocal, de vice, tudo que você quiser falar. Só que no frigir dos ovos ele era um cara como um homem, como outro qualquer, que acabou perecendo de um vírus em uma época em que ainda não havia um tratamento adequado, ele acabou assim por poucos anos depois, se ele tivesse aguentado um pouco, ele poderia ter usufruído dos remédios mais modernos, coisa que teve gente que conseguiu e ele não. Então, assim, toda essa contraposição, né, do famoso mega estrelado com as pessoas não estelares dá assim um pano para muitas discussões, né? Comparações, metáforas, diferenças, mas no final das contas, da grande semelhança que une
todo mundo, né? Que é aquela semelhança do senso comum. No final, todo mundo vai para o mesmo buraco, né? Vai para o mesmo lugar. Você pode ir com um caixão de $1 milhão ou indigente, mas você vai morrer do mesmo jeito. Claro que o que interessa é o percurso até lá. Eu não sou bobo de não achar isso, né? Mas o documentário ele também diz isso, por isso que eu já falei, né? Ele contrabalança pessoas que a gente ouve falar, fulano desapareceu, morreu sozinho, com ele que pôde morrer com os amigos dele, né, perto, com a rede de apoio. Só que mesmo esse cara que pôde morrer com a rede de apoio foi bombardeado. E aí o que aconteceu? Os amigos dele da banda e outras pessoas fizeram um show, blá blá blá. E esse show, queira ou não, ele realmente mudou a discussão com relação à AIDS, né? Era uma época em que os pop stars, as estrelas pop, tinham um poder bastante grande. Então, era necessário que pessoas famosas levantassem essas bandeiras, né? Princesa Diana já tinha levantado, aparece no documentário. Então, assim, é um ótimo documentário que mostra os últimos anos, né, do Freddie Mercury, gravação dos álbuns, como que ele não conseguia ficar em pé, então tinha que tomar os seus shots de vodka, quem pode culpá-lo? Por causa da dor, mas mesmo assim ele continuava cantando, cantando. Aí quando não deu mais para cantar, ele parou de tomar os remédios e falou: vou morrer, né? Ok, uma escolha dele, sábia, no meu ponto de vista, para não ficar sofrendo mais do que já sofreu na vida. Um tocante e útil documentário que tem lá na Star Plus. Tchau.